muito, muito bom, mas teve uma época que foi um intocável do futebol, não, André? Eu tenho vontade de falar duas coisas a respeito desse assunto. Enquanto À eu vontade. já tinha visto esse trecho do Bola da Vez, e evidentemente é um programa que não dá para perder. Mas quando eu ouvi essa declaração a primeira vez, me pareceu claro um desejo de se distanciar respeitosamente do Jorge Jesus. E para mim isso está claro. Ele começa dizendo: somos pessoas totalmente diferentes. Ele frisa, né? Aí ele fala na questão da idade e aumenta o distanciamento ainda mais ao dizer: ele foi meu técnico, ou seja, ele está em um momento, ele está em uma região, eu estou em outra. E aí ele apresenta quem é o seu principal exemplo, a sua principal influência entre os treinadores portugueses. Ele certamente tem mais influências, mas entre os portugueses ele fala do Mourinho e ele coloca de longe, de longe. Ora, nós sabemos que é de longe. Se você comparar a carreira do Jorge Jesus e a carreira do Mourinho em troféus, por onde cada um andou, as trajetórias deles, a diferença é gigantesca. Isso quem acompanha futebol sabe. Ele colocou ênfase. Então, eu não vou fazer aqui nenhum tipo de especulação, mas eu vou me limitar a dizer: ele fez questão de se distanciar do Jorge Jesus. Isso é intrigante, eu gostaria de saber qual é o motivo. É verdade. A outra... André, Diz. se você me permite, só uma... Quando ele fala, também foi meu treinador, normalmente você fala, né? Pô, foi meu treinador, gostei, me ensinou muita coisa, Ele tal. falou como Eu ressalva, acho né? que é aí, né? É aí. Ficou É aí. meio... É. Porque esse fato, por ele ter sido treinado pelo Jorge Jesus, ele poderia acrescentar mais adjetivos ao Jesus, pelo fato de ele conhecer. E esses adjetivos, eles permaneceram ali guardadinhos no bolso e foram dados ao Mourinho, né? Exato. Isso, aí que tá. Eu acho que muito da resposta está aí, nesse período em que trabalharam juntos. A outra coisa que eu queria dizer é que quando o Jorge Jesus foi contratado, quando o Flamengo anunciou a contratação dele, muita gente, até deste lado aqui da conversa futebolística, e eu não estou falando aqui nós, nos canais ESPN Fox, nos canais Disney, mas muita gente, e de maneira geral até em rede social, entre não jornalistas, gente que acompanha futebol, a contratação foi ridicularizada. Teve muita gente que confundiu o futebol em Portugal, o campeonato português, as competições lá, com a escola de técnicos portugueses, que é uma das melhores do mundo. A formação, a capacitação de profissionais técnicos em Portugal é uma das melhores no futebol no mundo inteiro. E se não fosse assim, Ferreira tem um participação técnico fundamental, né, André? O Gesualdo tem uma participação fundamental ele é um dos... nisso aí. Isso, ele é um dos ícones, ele é um dos pilares dessa história, dessa trajetória toda. O que não garante que ele fará bons trabalhos em qualquer lugar. Nós estamos falando do trabalho acadêmico e da forma como os senadores em Portugal aprendem a trabalhar, tendo sido jogadores ou não. Para fechar, um técnico português ganhou todas as competições possíveis no calendário brasileiro e sul-americano nos últimos 2 anos. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, Copa Libertadores da América. Em 2 anos seguidos. E aí, Mauro? Aí eu tô pensando, esses dois conversando, né, na volta lá, me parece até que, pela entrevista aí, o Abel não teria tanto prazer assim em comer um bacalhau com o Jorge Jesus lá e trocar um vinho, mas se isso acontecer, então, será que vão dizer assim, nossa, que facilidade aquele futebol sul-americano, hein, gente? Fomos lá em tão pouco tempo, nem ficamos uma temporada completa e ganhamos tudo. Aquilo lá é só o celeiro de bons jogadores, mas taticamente estão muito atrasados, hein? Porque a gente vai e, papa tudo. Enfim, voltando, brincadeira à parte desse jantar, a primeira resposta também do Abel me chama a atenção quando ele fala temos caráteres muito diferentes, né? O meu caráter é muito diferente do dele, né? Ele não nem fala no plural. O caráter, ou ele fala do Jesus, mas enfim, ele fala de caráter diferente, somos pessoas diferentes. E aí é a questão de ser mesmo, não de técnicos, né? Não nada disso, é como pessoa, né? Eu acho aí que ele está se referindo mais ao ego
que o Jorge Jesus tem ser muito diferente do dele, né? Eu acho que... E ele o conhece muito bem para falar sobre isso, né? Inclusive foi jogador dele. Ô Zé, a gente vai para um intervalo, Felipe, mas eu quero te ouvir, hein, Zé? Fala, Maurão. Não, mas que dia para falar também do Mourinho, hein? Depois do 3-0, hein? Mas tudo bem. Pois é. Exatamente. Para o Zagreb, né? Na prorrogação, exatamente, na Europa League, transmissão dos canais esportivos da Disney. Zé, você ficou também com essa impressão, você falou, inclusive, junto do André, e isso que ponderou também o Mauro, né? Caráter, personalidade. Ele podia falar disso de uma forma bem positiva, ele não falou de negativa, ele teve classe, mas foi misterioso. Ele teve o sorriso de Mona Lisa, né, André? É misterioso. Ele foi respeitoso e nada mais. Sim. É claríssimo. Às vezes as coisas são mais claras quando não são ditas. Exato. Falou tudo, André. Eu ia falar exatamente isso. Porque assim, normalmente quando você é treinado por um treinador e esse treinador te marca, é natural você vir a público e tecer elogios. Falar, olha, aprendi dessa forma, vi, prestei atenção, hoje eu aplico o que eu aprendi com ele aqui e tal. A primeira, somos totalmente diferentes de temperamento. Aí você já mata um negocinho, né? Já começa a perceber. E depois ele fala, ele foi meu treinador. Ou seja, peraí, ele tem as características, ele sabe coisas que nós não sabemos no dia a dia do Jorge Jesus, que o faz pensar, opa, peraí, o Mourinho é melhor. A minha ideia de treinador é o Mourinho, não o Jorge Jesus. Então, eu estou falando da forma como eu entendi em relação à experiência que ele teve, né? E eu acho que ele foi muito bem, ele não, em momento algum ele desrespeitou o Jorge Jesus, mas ele colocou a opinião dele, né? E da forma como tem que ser dita, as claras, mas que deixou uma pitadinha ali de entendimento pra gente aqui nas entrelinhas. Ele deixou muito claro que a questão do dia a dia demonstrou também, afastou essa questão da idolatria em relação ao Jesus. Tomara que o Jesus se torne uma inspiração para ele, e não o Mourinho aqui, para que ele tente fazer mais do que o Jesus fez no futebol brasileiro. E é difícil, hein? Tomara. Mas aí eu acho que já entra, né, Mauro? Sim. Aí já entra aquele pedaço que nós assistimos ontem, que aí vocês, por favor, fãs de esportes que estão nos assistindo, assistam o programa. 11 horas. Que ele fala, né, exatamente sobre as propostas que ele recebeu. Quando chegou no Palmeiras, ele falou, não, aqui eu vou ficar. Justamente por aquilo que ele encontrou, né?